Querido, querida, vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Se você quiser, abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura de um verso só, tá certo? Vou repetir para você. Atos, capítulo 2, verso de número 17, tá? Atos, capítulo 2, verso de número 17. Eu já encontrei aqui, tá? Eu anotei aqui no meu papelzinho, e aqui na palavra também tá lá, certo? Ok? Já abriu a sua Bíblia? Se você não abriu, relaxe, descanse, nós vamos ler aqui para você. Eu vou chamar a Cris para fazer a leitura. E como eu tenho dito sempre, para ficar mais bonito esse negócio aqui. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa live. E a palavra do Senhor se encontra no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 17. E diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, querido. Amém, irmãos. Gostou? O verso hoje é para você, para mim, para todos nós, para a humanidade. Por quê? Porque fala de uma coisa preciosa, que ela é uma constante na palavra de Deus, ou seja, palavra de esperança. E é uma esperança que ela nos deixa repousar sobre uma certeza inequívoca de que se a nossa vida tem caminhado, apesar de todas as dificuldades até aqui, é esse Senhor maravilhoso, é esse Deus, certo? Que nos últimos dias, que são os dias que a gente está vivendo hoje, certo? Ele que derramou e tem derramado do seu Espírito, continuará derramando do seu Espírito sobre nós. Não acabou ainda não, irmãos. A história está continuando. A minha história e a sua continua, tá certo? E hoje o convite é para que a gente não deixe a esperança morrer, para que a gente não deixe eu aqui vou falar um pouco dos sonhos, certo? Eu vou falar dos sonhos que a gente teve que adiar, tá certo? Ou que foram adiados, né? Foram adiados pela graça de Deus, tá certo? E eu quero agradecer também, vamos lá, a gente também agradecer pelos sonhos que se realizaram durante esse período. Eu tenho certeza, eu não preciso do dom de profecia para dizer que muita coisa boa aconteceu na sua vida ao longo do ano que se passou. Tem gente até que meio com medo de falar no ano de 2020. Irmãos, o ano de 2020 foi um ano abençoado, foi um ano cheio de lutas, é verdade. E eu digo aqui, repito, não é porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu e os países aliados venceram a guerra, porque houve uma vitória, né? Não é porque houve a vitória, a gente quer outra guerra para desfrutar de outra vitória, não. A gente não precisa de outra guerra, provar de outra guerra para que a gente prove de outra vitória. Tá certo? Então a gente não precisa passar por tudo aquilo para que a gente desfrute das coisas boas que Deus tem para nós, tá certo? Então, eu acho uma coisa interessante nesse verso aqui de Atos 2, que está falando de uma promessa que foi feita lá no Velho Testamento, tá certo? E tem um detalhe aqui interessante, dizendo que os vossos velhos terão sonhos, certo? E aí o que acontece? Às vezes você pode ficar pensando aí, será que só os velhos vão sonhar? De jeito nenhum. Os meus filhos sonham, os jovens sonham, então, aliás, todo mundo sonha, né? Mas é verdade, os meus filhos que estão se preparando na universidade, estão se formando, estão sonhando quando terminar a universidade, sonhando em adquirindo conhecimento e o preparo, lançarem os seus projetos de vida para frente, e tudo mais, tá certo? Então isso é muito comum, né? Isso é muito comum, isso eu já passei por isso, porque já fiz a universidade, já terminei, ainda fico me lembrando aqui, na época que eu
que eu me formei uma vez, eu liguei para a Cris e comecei chorando, ligando de um orelhão. Nem tem mais orelhão na cidade hoje, né? Eram os telefones públicos. E eu liguei chorando porque estava ali sufocado pelas incertezas do dia de amanhã, né? Então a gente, obviamente, passarinho quer pousar num galho firme, certo? Você não quer, certo? Pousar num galho que vai se quebrar. Então a gente quer botar o pé sobre a rocha, a gente quer botar o pé, a gente quer colocar os nossos sonhos sob pilares que sejam firmes o suficiente para que a gente possa confiar e dar um passo adiante. Ou seja, e isso é muito comum, né? Sobretudo na juventude. Por quê? Porque os jovens, supostamente, eles têm ainda uma estrada mais longa para percorrer, e aí sonham grandes coisas, sonham seus planos, fazem seus projetos de vida e tudo mais. Mas a palavra está dizendo aqui, certo? Que quando Deus derramar do seu Espírito Santo, até os velhos sonharão. Ou seja, por que está falando, por que ele enfatiza dessa maneira? Porque, em geral, a pessoa que já está idosa, olha, eu não estou dizendo aqui que velho não possa ter sonho, não, que a pessoa idosa não possa ter seus sonhos. Admiro muito as pessoas que já em idade avançada estão aí, certo? A pessoa já está com a idade lá na frente, e aí de repente ela está fazendo plano para os próximos 30 anos, você diz, meu Deus, até parece que ele vai querer viver até os 200, mas é assim, eu admiro as pessoas, admiro esse espírito humano, certo? Das pessoas que desafiam a si mesmas e não estão limitadas ao suposto tempo que lhes resta. Elas têm projetos para tocar a vida, têm projetos para adiantar, têm projetos para iniciar, certo? E nada disso pode ficar limitado ao tempo, ainda que seja ao tempo que você tem, certo? Então, ainda que na nossa juventude a gente tenha os nossos sonhos, a gente, mesmo na idade mais madura, olha, eu estou no meio do caminho lá, 50 e poucos anos, tá certo? E a gente brinca dizendo, ó, já passou da metade, tu te cuida, quem sabe? Eu não sei, certo? Eu não sei se eu já passei da metade ou não, quem sabe? Deus é quem sabe, certo? No limite, a graça de Deus, como diz o nosso querido Dom Paulo. Mas até lá, irmãos, o que a gente precisa? A gente precisa entender que se no ano passado, que foi um ano muito desafiador, né, foi um ano em que a gente, tendo feito planos, tendo tido projetos, tendo tido tanta coisa para realizar, muita coisa ficou em stand-by por conta da realidade, da situação que a gente compreende perfeitamente, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que as incertezas que permanecem, ok? Porque as incertezas ainda estão aí, as incertezas elas permanecem sobre nós, sobre mim, sobre você. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, eu tenho um coração como o seu, cheio de esperança, cheio de certeza, se Deus está presente nós vamos seguir adiante, mas aí, vamos lá, a gente não pode deixar essas incertezas sufocarem o coração da gente, não pode. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente se esquece de viver, e não é isso que Deus quer da gente. Entende? Deus não quer que a gente vá se esquecendo de viver. Às vezes a gente vai perdendo pelo caminho, por conta das circunstâncias, as ideias vão ficando para trás, os planos que a gente fez vão ficando, vão se diluindo na realidade que a gente vive hoje, os projetos que a gente traçou, calculou, tudo direitinho, muitos não começaram a sair do papel, outros até decolaram, começaram, mas de repente veio a pandemia e tudo teve que parar. E aí a realidade é que no meio de tudo isso, muita coisa vai ficando, amém. Mas qual é o problema, certo? Qual é o problema de tudo isso? O problema é que algumas coisas ficaram, algumas ou muitas coisas ficaram no caminho. Para quê? Para serem resolvidas depois. E aí eu pergunto a você, querido, querida, você tem sonhado? Você tem sonhos? Porque olha, eu tenho muitos sonhos, eu vivo sonhando, certo? Sonhei coisas durante muito tempo que Deus veio realizar agora, certo? Realizou em 2020, ok? A gente precisa sentar, tomar um café, repartir o pão, sentarmos juntos à mesa, certo? Que nesses últimos dias a gente não está podendo por conta das aglomerações, mas a gente precisa para quê? Para que a gente possa compartilhar um pouco do que Deus fez na sua vida, eu tenho certeza, e na minha também, certo? Então, eu sei que você tem sonhos, certo? Se não tem muitos, você tem pelo menos um sonho, certo? Agora saiba de uma coisa, querido, querida, seus planos, suas ideias,
seus projetos, tudo isso ainda está vivo, viu? Amém? Tudo isso ainda está vivo. Não morreram, amém? Não morreram, certo? E aí, o convite para nós hoje é para que a gente se encha, certo? Dessa promessa de Deus hoje, para que a gente se deixe encharcar por essa certeza de que os nossos sonhos, aqueles que ainda não se realizaram, os nossos projetos que ainda não saíram do papel ou não se concluíram, as nossas ideias que ainda estão precisando ser melhor trabalhadas, nada disso ficou esquecido no meio do caminho. Tudo isso, o convite para mim e para você hoje é para a gente voltar à nossa prancheta da vida, tá certo? A gente voltar à nossa, certo? À nossa sala de projetos e a gente retomar tudo isso. Por quê? Porque você ainda vive, tá vivo, tá viva e operante, trabalhando, ok? Você ainda tem forças e mais, digo mais aqui, a alegria do Senhor é a tua força. Ele se alegra com essa certeza que você tem no coração, com essa fé que Ele deposita em você, de que você olha para o dia de amanhã e apesar de todas as coisas você ainda não desistiu. Então traga aí, querido, querida, a sua memória, né? Faça como, tem umas coisas, umas memórias que a gente traz, né? Tem umas coisas que a gente passa, umas experiências na vida, né? Você sente um cheiro de um perfume, você se lembra de uma época, né? Porque perfumes, eles têm essa, né? Os sentidos, os sentimentos, né? Você chega num determinado lugar, você, rapaz, isso aqui tem, né? Isso aqui tem jeitinho da minha infância, isso aqui tem jeito da minha casa, da minha família. Você prova uma comida gostosa, menino, eu fiz uma viagem quando eu provei desse pão gostoso aqui, porque lembra o pão repartido na casa de pessoas que eu amo, de pessoas que eu amava e por aí vai. Então, querido, querida, vamos trazer a memória, porque Deus quer nos fazer voltar a sonhar e a realizar os nossos sonhos. Amém? E aí, como é que a gente faz isso? A palavra é essa. Como é que a gente vê isso acontecendo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui de uma forma bem objetiva uma maneira da gente começar a trabalhar isso, porque o ano de 2021 só começou, ok? Só começou. Ainda tem muito para frente, tem um ano inteiro, tem toda uma eternidade para frente, queridos, certo? E aí, quando é que as coisas vão acontecer? Eu não sei, mas eu sei que elas estão acontecendo. E o que está acontecendo hoje está conspirando, certo? Para ver os seus sonhos se realizarem. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Como é que a gente trabalha isso no nosso coração? Primeiro passo, certo? Trabalhe aí as suas dúvidas. Trabalhe as suas dúvidas. Como? Como é que eu trabalho as minhas dúvidas, pastor? Porque, veja bem, a dúvida, ela encontra substrato no medo, no receio, certo? E como é que eu posso fazer isso? Você usa a sua imaginação. Alô? Para você não ficar pensando que eu estou convidando você a viver no mundo da Disneylândia, certo? Eu adoro a Disney, eu gosto. Passear com os meus filhos, eu sou meio meninão, adoro brincar, certo? Mas eu não quero que você viva no reino da fantasia, não. A gente tem que saber que a gente está com o pé sobre a rocha, a gente está vivendo nesse mundo que Deus colocou a gente, cheio de desafios, cheio de loucura nesse mundo maluco, tá certo? É verdade, mas nós estamos aqui. Mas a gente precisa usar a nossa imaginação, tá? E eu estou falando daquela imaginação boa, aquilo que faz bem, certo? Para que você possa trabalhar as suas dúvidas. E fazer o quê? Fazer com que os seus medos, os seus receios, suas dúvidas diminuam. Para dar a dimensão correta das suas dúvidas. Elas existem? Devem existir. A dúvida tem seu lado bom, certo? A dúvida tem seu aspecto positivo. Agora, a gente precisa se munir dessa imaginação preciosa que Deus deu a gente para a gente trabalhar e fazer com que as nossas dúvidas, os nossos receios, de fato se tornem menores. Aquele famoso cientista, o criador, né, o que elaborou a teoria da relatividade, o Albert Einstein, certa vez disse assim: a imaginação ela é mais importante do que o conhecimento. E por que ele disse isso? Tendo ele a mente brilhante que ele tinha, ele precisava ter uma imaginação extraordinária para ele juntar as peças.
Uma pessoa imaginativa, uma pessoa com boa imaginação, uma pessoa com uma mente criativa, irmãos, pode fazer coisas extraordinárias. Então é isso que Deus quer de você. E aí o que você faz? Então você, usando essa imaginação fértil, abençoada que Deus lhe deu, querido, querida, lance o seu medo para longe, amém? Lance o seu medo para longe. Eu não estou querendo aqui, eu não estou querendo dizer a você que você esqueça o medo, tá certo? Mas você vai colocar o seu medo no lugar que ele tem que estar. O medo tem o seu lado bom, tá certo? Uma criança quando bota o dedinho lá numa tomada, ele leva um choque na ponta do dedo, Deus o livre, aconteceu uma coisa pior, mas ela depois que ela sabe que aquele lugar ali causou um receio, algo ruim para ela, ela não vai passar o resto dos dias dela botando o dedo lá. Ela vai ficar com medo, de certa forma, aquele medinho saudável, certo? Porque aquele medo vai fazer com que jamais ela se torne corajosa demais em excesso, uma autoconfiança desnecessária para ela meter a mão num fio desencapado e segurar com força, porque aí ela pode morrer. Entende como é que é? Então existe aquele medinho saudável, certo? Por quê? Porque ele vai fazer a gente andar com certa prudência. Então, meu irmão, minha irmã, use a sua imaginação para fazer o seu medo assumir a dimensão que ele tem. Por quê? Porque nós somos, irmãos, convidados a viver pela fé, certo? À medida que você prossegue vivendo, certo? A tendência é que a sua imaginação ela possa assumir a liderança dos passos que você vai dar, tá certo? E isso aqui é o negócio, certo? Mas nós somos chamados a viver pela fé, pastor, certo? Porque a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, e aí Paulo diz assim, porque nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, querido, querida, deixe Deus encher o seu coração de fé, deixe Deus encher o seu coração certo? A sua mente, dessa imaginação, deixe Deus trabalhar a sua coragem, deixe Deus trabalhar a sua autoconfiança, deixe Deus trabalhar a sua determinação. Por quê? Porque tudo isso, todos esses fatores, eles vão compor a determinante que vai fazer com que todos os seus projetos, suas ideias, os planos que você fez, certo? Os que ainda não saíram do papel para que eles comecem a caminhar, os que já saíram do papel e estão parados, eles voltem a andar. Aquele que começou e parou, ele agora possa retomar a caminhada. Por quê? Porque Deus quer dar vitória a você. Entende? Deus quer dar vitória a você. Agora a realidade é essa. Se você não for à luta, a vitória não vai chegar. A questão é essa. O que você não pode deixar é fazer o seu medo se avolumar, certo? E fazer desse medo com que ele se torne maior do que o que ele possa ser. Entende? Não deixe esse medo atrapalhar, certo? Não deixe o seu medo atrapalhar seus sonhos, certo? Deixe que Deus encha o seu coração de coragem, certo? Por quê? Porque a Bíblia é clara quando diz a gente, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, ele diz lá no verso 7, Deus não nos deu o espírito do temor, ou seja, ele não nos deu um espírito medroso, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Irmãos, tem uma matemática nesse negócio, e a matemática é simples, certo? Os seus sonhos, menos os seus medos, é igual à sua realidade. Entendeu? Vou falar de novo. Os seus sonhos, menos os seus medos, vai se tornar a sua realidade. Então você deixa o seu medo, os seus sonhos abraçarem o seu medo, deixar eles na dimensão que eles têm. Não deixa os seus medos se tornarem maiores do que os seus sonhos, que senão eles engolem os seus sonhos, e aí seus sonhos não saem, seus projetos não caminham, suas ideias não saem do papel. Amém? Então esse é o primeiro passo para mim e para você. Trabalhe bem as suas dúvidas, coloque os seus medos na presença de Deus, deixe Deus encher o seu coração de uma imaginação sobrenatural. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, ele vai te dar tudo o que você precisa para você colocar os projetos que você tem
tudo isso para andar novamente. Vai pegar os projetos que você tem ainda estão no papel, vai tirar tudo isso do papel e vai fazer andar no tempo dele. Amém? Então tenha paciência e comece trabalhando as suas dúvidas. Segundo passo fundamental, faça com que os seus sonhos sejam bem maiores. Olha lá. Se você pode trabalhar os seus medos, você pode trabalhar seus sonhos. Tem uma frase do Woodrow Wilson que ele diz o seguinte: nós crescemos pelos nossos sonhos. Ou seja, você cresce à medida, quanto mais você sonha, mais você cresce. Eu estava lendo um dia desse, eu fui ao oftalmologista e eu gosto de chegar lá, tem uma rede Wi-Fi muito boa também. Quando eu vou para lá, eu levo o meu tablet e eu estava observando a história daquele famoso brasileiro, inventor, chamado pai da aviação, Santos Dumont. Queridos, o Santos Dumont era um cara extremamente excêntrico, mas ele sempre sonhou que o homem podia voar. E lá na história que, enfim, quando eu acessei isso na internet, um dos amigos dele de infância dizia assim: mas rapaz, não é que você conseguiu? Porque a notícia de que o Santos Dumont tinha dado uma volta na Torre Eiffel usando um dirigível, né? E quando ele voou ali com o 14 bis, certo? Foi o primeiro voo tripulado. Por que ele foi o pai da aviação? Por quê? Porque ele decolou, voou e pousou de maneira controlada. Tudo isso foi controlado por ele. Tinha motor naquele avião, tá certo? Ele não apenas planou, ele não apenas usou um motor para sair por aí, com todo respeito aos americanos, aos irmãos Wright, certo? Mas o verdadeiro pai da aviação foi Santos Dumont. E por que eu estou falando dele? Porque ele foi um homem com um sonho. Com um sonho, irmãos, aparentemente impossível, certo? Fazer o homem voar. Mas olha a gente hoje correndo o mundo afora, certo? Usando com propriedade aquilo que um dia saiu da mente e dos sonhos de um homem. Então o que você vai fazer? Você faz com que os seus sonhos se tornem maiores do que os seus medos, certo? Porque hoje em dia, irmãos, tem um mundo de gente por aí deixando o medo sufocar seus sonhos, e não é isso que quer o Senhor para mim e para você, certo? Então você vai trabalhar o tamanho dos seus sonhos, e uma coisa tem que ser realidade: o seu sonho tem que ser no mínimo, maior do que o seu medo, tá certo? No mínimo, porque se essa relação mudar essa realidade, o seu medo sufoca seu sonho, tá certo? A Bíblia fala em Provérbios 29, no verso 25, diz assim: o medo do homem armará laços. Vou dizer de novo. O temor do homem, o medo do homem, vai lhe armar laços, mas aquele que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha que coisa linda, olha a promessa para você, certo? Promessa para mim, para esse ano maravilhoso que está se abrindo para nós aí. Cheio de desafios, amém, que venha com seus desafios, mas eu estou aqui preparado, com o coração cheio de sonhos, para encarar esse ano de 2021, com a mesma fé, com a mesma esperança, e o amor e a gratidão a Deus redobrados, porque nós chegamos até aqui, tá certo? Então, qual é o segredo disso? É a gente confiar em Deus, irmãos, certo? Para que os nossos medos não nos enlacem. Eu não estou dizendo aqui que você tem que jogar o medo fora. Você lança o medo para longe, mas ele está ali, é verdade. Porque você não pode deixar ele sufocar você, certo? Por quê? Porque a Bíblia está cheia de promessas, irmãos, para aquele que confia em Deus. Está cheia de promessas. Quer ver algumas? Olha lá. Aquele que confia em Deus nunca vacilará, está lá no Salmo 21, verso 7. Aquele que confia em Deus, a misericórdia de Deus vai cercá-lo, está lá no Salmo 32, verso 10. Aquele que confia em Deus, ele verdadeiramente será alimentado, ou seja, irmão, irmã, vai passar fome não vai faltar comida à mesa. Isso está garantido lá no Salmo 37, verso 3. Quem confia em Deus, o Senhor será o seu auxílio, será o seu escudo, meu irmão, minha irmã, Deus vai te proteger e vai te ajudar a seguir adiante. Sabe onde está isso? Salmo 115, 9 e 10. Então se arrisque. E olha, eu não sei nem se a melhor palavra é essa, para você se arriscar. Que risco tem em você confiar num Deus que diz a você que se você confiar nele, você será uma pessoa bem-aventurada. Se você confiar no Senhor, está lá em Provérbios 28, 25. Se você confiar no Senhor, você certamente vai prosperar. Amém?
Então, querido, querida, seus sonhos têm que ser, no mínimo, maiores do que seus medos. E no máximo, do tamanho do quê? Do tamanho do amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque não há limites para sonhar não, irmãos. Porque se os sonhos de Deus, se os nossos sonhos forem sonhos de Deus, Ele vai dar o limite, tá? Entendeu? Então, deixa os seus sonhos serem limitados pela graça do Senhor. Isso, é simples. E aí, como é que a gente faz isso? A gente se deixando ser aperfeiçoado nesse amor maravilhoso, certo? E como é que isso se revela na gente, irmãos? Como é que a gente sabe, certo? Que esse amor vai transformando a gente? Porque isso é o que o mundo lá fora está precisando. É isso que o mundo dentro da nossa casa está precisando. É isso que os nossos relacionamentos com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos estão precisando. Nada adianta você ficar sonhando para muita coisa no mundo lá fora, quando muitos desses sonhos precisam começar a se realizando dentro da sua casa. É o que eu digo sempre lá na igreja para o meu povo. Você quer ser missionário? Quer ser um grande missionário? Comece atravessando. Seu primeiro grande desafio é atravessar os corredores da sua casa. É atravessar a sala, os corredores e as portas na sua casa, certo? Com amor, não é chutando a porta não, tá certo? Você não foi chamado para abrir porta na pancada não. Você foi abrir porta, você foi chamado, querido, querida, para entrar, né? Para entrar com suavidade, como Jesus quer entrar no coração da gente. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Sentarei à mesa contigo e cearei contigo, vou repartir o pão com você. Então, querido, querida, quer descobrir como é que tudo isso acontece? Certo? Tudo isso acontece, você vai percebendo tudo isso acontecer na sua vida, quando você vai percebendo, vai se tocando, você está se tornando uma pessoa mais paciente. E se não tem tanta paciência ou não tem tido, peça a paciência a Deus que Ele dá. Se está te faltando sabedoria, você pede sabedoria a Deus. E aí você vai percebendo que quanto mais você segue essa verdade, certo? Antes, seguindo a verdade em amor, o convite é esse, para que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o cabeça da igreja, Cristo Jesus, certo? À medida que a gente olha para essa pandemia e a gente entende que ainda tem gente sofrendo lá fora. Tem gente sofrendo lá fora, tem gente precisando da sua ajuda. Então, querido, querida, não se furte a ajudar, a estender a mão a quem precisa, certo? Reparta o pão que você tem em casa, certo? Quando eu digo isso, às vezes um pequeno gesto de amor pode fazer uma grande diferença na vida de quem de verdade está precisando. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados, irmãos, para pregar o evangelho na prática, não é só no discurso, não é só na conversa. Isso tem que começar dentro de casa. Agora tem que sair de dentro de casa para fora de casa. Aí você vai se tornar talvez o maior missionário, a maior missionária que a igreja do Senhor já viveu. Amém? Então, querido, querida, volte aos seus sonhos, certo? Submeta-se ao amor de Deus e deixe esse amor de Deus mudar a sua realidade, transformando os seus sonhos segundo os sonhos do Senhor para a sua vida e fazendo com que os seus medos se tornem bem menores do que os seus sonhos. Assim, você vai provar de coisas extraordinárias. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia é muito clara quando diz que para Deus nada é impossível. Amém? Então, se nada é impossível para Deus, querido, querida, seus planos e seus projetos, todos eles estão debaixo da graça, do amor e da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, porque é verdade, nós temos muitos sonhos, muitos sonhos. Alguns deles ficaram pelo meio do caminho, alguns começaram a caminhada e por conta de todas as circunstâncias desse momento que o mundo está vivendo, tudo parou. E parou para muitos de uma forma muito brusca. Eu te peço, ó Deus, tu que conheces a realidade de cada um, vai restaurando, Senhor, vai trazendo à mente aquele despertar precioso para a hora certa, dando as condições necessárias para que vidas sejam retomadas, projetos sejam recobrados, ideias sejam novas ideias antigas que ainda precisam sair do papel, boas ideias, para que tudo isso venha tornar-se realidade. Toma as nossas vidas, Senhor, toma a humanidade nas tuas mãos, como de fato já estão.
que a humanidade aprenda nesses dias que o tamanho do teu amor e a tua graça é tudo isso que faz a vida caminhar para frente. Oro desde já agradecendo pela vida de muitos dos nossos amados que estão hospitalizados, e nós estamos aqui tomando posse dessa certeza de que a tua mão os tocará, para que os projetos e planos que tu tens nas vidas de cada um deles, eles não vão ficar por aqui, que eles serão realizados. Por isso, ó Deus, eu oro por cada enfermo que está hospitalizado, por cada irmã e cada irmão, cada jovem, adulto, não importa a idade, para que sejam resgatados, para que o sopro do teu Espírito Santo sopre essa pandemia para longe da humanidade, e a humanidade, sobretudo, tem aprendido muito com isso. Faz-nos, Senhor, retomarmos os nossos sonhos, entendendo que se a gente permitir que a sabedoria, que a imaginação moldem o nosso medo e o coloque do tamanho que ele é, bem menor dos sonhos que tu tens colocado no nosso coração. Porque assim nós temos a absoluta certeza que os nossos sonhos se tornarão realidade no seu tempo. Faz isso, nós te agradecemos, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.